Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Camarote 21. Hoje em dia, do ponto de vista técnico, quase tudo é possível. Será que ainda podemos confiar na fotografia? O quanto de verdade existe em uma imagem? Ou fake seria a nova realidade? A nossa equipe vai em busca de respostas. Lady Di como ninguém nunca viu. George Bush procurando uma solução. E Meghan e Harry em um momento íntimo. A fotógrafa Alison Jackson é mestra em apresentar o lado, digamos, gente como a gente de celebridades. Será mesmo? Todo o mecanismo da fotografia é enganador, traiçoeiro, um meio que não deveria ser confiável. Porém, as pessoas ainda querem ser seduzidas pela fotografia. Ainda queremos acreditar nela. Alison contrata dublês de celebridades para encenar situações que podem ter acontecido ou não. Eu fotografo cenas que todos nós imaginamos acontecer, mas nunca vimos. Parece ser um mecanismo simples, mas é preciso saber enxergar os limites. Não quero exagerar, mas também não posso deixar sem graça. É preciso encontrar um meio termo que funcione. E com os dublês, ela cria as cenas mais inusitadas. Esse é um momento em que Mick Jagger faz algo que parece muito pessoal. Ele está em casa passando uma cueca. Claro que a cueca dele tem que estar em perfeito estado. Tenho certeza que ele faz isso em casa. Ou talvez... Parece um clique espontâneo de paparazzi. Só que não. Nessa foto estou segurando a iluminação com uma das mãos e a câmera com a outra. Sou como uma pintora de retratos. Tento encontrar a luz perfeita. Nenhum assistente pode fazer isso por mim, porque a pessoa não sabe qual é o efeito que eu quero criar. Alison pensa nas cenas e movimenta os dublês de um lado para o outro até conseguir o efeito desejado. Os meus dublês só precisam ter algum detalhe parecido com a celebridade. O queixo, o nariz parecido, e eu me viro com o resto. Há mais de 20 anos, Alison tira grandes celebridades do pedestal, sem nem pensar duas vezes. O dublê do Donald Trump não tem nada a ver com ele. Mas aí coloquei uma peruca, uma maquiagem em tom alaranjado, e para ter a peruca ideal precisei de 15 cabeleireiros e custou aproximadamente 15 mil libras. E assim ele se tornou esse monstro. Isso é o que acontece quando você coloca um dublê do Donald Trump no meio de Nova York. As pessoas vão à loucura. É como se Alison Jackson colocasse um espelho na frente da sociedade. Ela ironiza o sensacionalismo de forma bem-humorada e provocadora. Estou sempre fazendo experimentos. O que é ou não exagero? Somos tão fascinados pelas histórias secretas e pessoais, mas não deveríamos, não temos nada a ver com isso. Então, onde fica o limite? Acho que é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer. A rainha da Inglaterra na depilação? I'm sorry. It's all right. Camila e Charles tentando fazer yoga? As pessoas acham que conhecem a família real, mas na verdade não se sabe nada sobre eles. As fotografias encenadas de Alison Jackson satisfazem a nossa curiosidade e, ao mesmo tempo, são um alerta. Em tempos de fake news, devemos prestar muita atenção no que está à nossa frente. Eu sei que uma vez um programa de televisão londrino usou uma fotografia minha encenada da Rainha Elizabeth II como se fosse realidade. Eles deveriam saber que não era de verdade.
que era uma das minhas encenações. Hoje em dia, os limites não estão claros, né? A fotógrafa alimenta o desejo dos fãs por fofocas de celebridades. Ellison diz já não acreditar mais na verdade. Bom, eu realmente sinto que a verdade morreu. É impossível dizer o que é verdade ou não. Vivemos em um mundo muito visual. É a primeira vez que a imagem se estabelece como a nossa primeira linguagem, até depois da escrita, depois de qualquer coisa. Não tem fim, porque é algo que entretém e vai nos consumindo cada vez mais. São cada vez mais e mais imagens sedutoras, das quais nunca conseguiremos nos livrar. E nunca saberemos a verdade. E da encenação, vamos para a edição de imagens. O Photoshop completa 30 anos. 3 décadas de edição de imagens em grande estilo. Mas onde fica o compromisso com a verdade? Bom, isso é papo antigo. Hoje em dia vale tudo. E a regra é clara, não acredite em nada, mesmo que tenha visto com os próprios olhos. Será que ainda é possível encontrar algum resquício de verdade na fotografia? O Photoshop é só uma ferramenta para algo que já conhecemos e usamos faz tempo. O ser humano gosta de ser iludido e os clientes têm pedidos específicos. Fica a cargo do fotógrafo realizar esse desejo ou se recusar a fazê-lo. Maurício Weiss prefere focar na realidade. As fotografias dele documentam momentos e personalidades da história. Atualmente, ele retrata a luta contra a Covid-19. Desde a digitalização, Maurício usa o editor de imagens apenas para clarear alguns pontos da fotografia. Não faz nenhum outro tipo de alteração. É o chamado trabalho em câmara escura. Você torna uma imagem legível, mas se começar a tirar as espinhas de uma pessoa e assim por diante, se eu me permitir fazer esse tipo de coisa, o que mais vou acabar fazendo? A linha é tênue. Se não tivermos limites, será como abrir a porta do inferno. A pressão sobre os jornalistas fotográficos cresce e a ferramenta de edição acaba sendo uma forma de oferecer algo que a concorrência não tem. Peter Matthias Gede foi por muitos anos editor-chefe da revista alemã Geo e afirma que não eram aceitos truques com imagens. Por um bom tempo, tivemos uma pessoa na equipe editorial que chamávamos de especialista forense em fotografia. A tarefa principal era analisar as fotografias e identificar algum tipo de manipulação. Um fotógrafo que sonhava em ver Machu Picchu sem turistas editou a imagem apagando todas as pessoas da cena, mas se esqueceu da sombra dos turistas. Foi assim que descobrimos que a foto tinha sido alterada. E, para o nosso espanto, houve outros casos do tipo. Os manipuladores de pixels estariam abusando da confiabilidade da fotografia. Mas será que essa confiança algum dia foi justificada? Desde o início da fotografia sempre houve um desejo, uma necessidade de alterar as fotos. O Photoshop é a evolução de uma ferramenta muito antiga. No passado eram usados tintas e pincéis. A manipulação de fotos era usada para fins políticos, como apagar pessoas indesejáveis ou realçar uma pose heróica. Durante um discurso de Lenin, Trotsky foi apagado da foto. Numa outra fotografia, Mussolini queria ter uma pose heróica, montando a cavalo, sem ninguém segurando o animal. Aqui, Hitler não queria mais que Goebbels aparecesse cercado de mulheres. Também tem a ocasião em que Mao Tse-tung achou impróprio que duas pessoas o acompanhassem tão de perto durante um desfile e então manipularam a foto e as colocaram uns 5 metros mais adiante. E hoje,
A situação fica cada vez mais dramática. Mais foguetes, mais fumaça, sangue onde na verdade só tinha água, um Rolex que parece verdadeiro, uma mancha de suor que some. E até uma imagem icônica do nosso tempo, também manipulada. Um blogueiro pesquisou detalhadamente, comparou as várias publicações em diferentes mídias e percebeu que o branco foi retocado em um canto do olho. Ele continuou a pesquisa e descobriu que o famoso fotógrafo desta imagem também tinha apagado pessoas em outras fotos. A reputação do fotógrafo Steve McCurry foi abalada com a descoberta. Será que ele pisou na ética do fotojornalismo? Mas onde termina a verdade e onde começa a falsificação? Essa é uma pergunta que o júri do World Press Photo Award faz constantemente, como nessa procissão na cidade de Gaza. Teria o fotógrafo retocado a iluminação de tal forma que, estranhamente, a luz vem de dois lados e ilumina de maneira diferente essas pessoas neste beco estreito? Os especialistas provavelmente poderiam debater por um dia inteiro se isso é passar dos limites ou não. Peter Bialobresk já fez parte do júri do renomado concurso de fotografia e também foi premiado 2 vezes. É assim, os competidores têm que disponibilizar o arquivo original para que se possa examinar se houve retoques e o quanto foi retocado. Sempre há debate sobre os limites da edição de imagens. Até mesmo uma abstração em preto e branco é alteração extrema do que supostamente aconteceu na situação real. Ele acredita que toda imagem digital seja pura interpretação da realidade por algoritmos. Porque o fotógrafo não deveria fazer retoques? Para ele, pregar o purismo é ingenuidade. Acredito que a fotografia sempre se desenvolveu de acordo com as possibilidades técnicas e não é algo que se possa limitar. Peter brinca com as possibilidades que a tecnologia oferece e se liberta da eterna obrigação de autenticidade. O céu de uma foto, casas de outra, com um clique, 2 fotos se tornam uma. Não acho que seja manipulação. Não tem por que uma imagem documental consistir em uma única exposição. Para o fotógrafo, é manipulação quando a intenção é enganar. Mas em suas fotos ele mostra o mundo exatamente como o vê e apenas o condensa em uma imagem. Eu posso ficar 2 horas esperando até que a composição fique do jeito que eu gostaria, mas também posso usar os meios que temos à disposição e montar a composição na minha cabeça. Por enquanto, nunca coloquei algo em outra situação, apenas criei uma simultaneidade onde não havia. E faço isso para contribuir com este debate, mostrando que agora temos outras opções disponíveis e isso não é ruim. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta com um especial sobre fotografia. Eles estão na lista de fotógrafos e fotógrafas revelação da Alemanha, ganhadores do prêmio Gute Aussichten, Boas Perspectivas. A premiação acontece anualmente desde 2004 entre recém-formados em fotografia. O tema da edição de 2020, Guerra e Paz em Tempos de Desinformação Global. Além da premiação, as fotografias dos ganhadores foram expostas em um museu na cidade de Hamburgo. Lisa Hoffmann faz parte dessa nova geração. Ela, que documenta zonas de conflito, observa imagens desses lugares com ponderação. Acho que ceticismo ou desconfiança são palavras muito fortes e também com conotações muito negativas. Prefiro dizer que surgiu a curiosidade de procurar outras possibilidades de representação.
Ela chega a sobrepor 1000 fotografias, uma forma de ampliar a visão sobre conflitos em países como Síria e Afeganistão. O que à primeira vista parece um emaranhado de imagens, pouco a pouco revela pessoas e objetos. O que não é mostrado, o que fica em segundo plano, nunca há um testemunho claro sobre um evento, sempre há lacunas. Com a minha pesquisa artística, tento quebrar conceitos clássicos de imagem estabelecidos há anos, apresentando algo diferente. O fotógrafo Markus Eibel também procura mostrar outra perspectiva de acontecimentos que movem o mundo. Em suas imagens, a ausência de semblantes ou multidões, apenas o retrato de objetos deixados para trás por refugiados em busca de uma vida melhor. Qual é a história desses objetos? Também um memorial àqueles que ficaram pelo caminho. Já o trabalho de Malte Zengar é retratar o invisível em fotografias tecnicamente complexas. Milhares de pontos de luz na pele. É assim que funciona o reconhecimento facial para desbloquear o celular. Com uma câmera de infravermelho, ele capta a fração de segundo em que a tela é desbloqueada. E torna visível o que acontece secretamente entre nós e os dispositivos digitais. É uma forma de tornar perceptível a esfera invisível que existe ao redor de nós e que tem um tremendo impacto na nossa vida. Então surge o desejo de localizar esse invisível, um instinto muito profundo de torná-lo tangível. Malte Zengar vive e trabalha em Offenbach, no oeste da Alemanha. O estúdio de fotografia dele é uma antiga lavanderia. Aqui ele também se move por esferas invisíveis e capta o que é realmente intangível. Por exemplo, os sinais dos satélites de observação da Terra. Estou montando o meu sistema de recepção de dados do satélite e estou curioso para saber o que encontraremos no céu hoje. O interessante é que esse sistema não é como uma caixa preta. Dá para explorar bastante coisa, até mesmo quem não entende do assunto. Com conhecimento técnico e paciência, ele decifra o que não vemos. Neste momento, estamos ouvindo um satélite que está praticamente sobre nós e que se movimenta pela Europa. Malte Zengar converte esses dados em fotografias, em imagens do planeta coberto por nuvens e vapor d'água. Uma forma de nos lembrar que estamos sendo observados e monitorados. No meu trabalho é muito importante refletir sobre a origem das imagens. Quem é o remetente? Quem é o destinatário? Isso é muito importante. Não dá para deixar isso de fora, porque senão a obra se tornaria superficial e desinteressante. A história de onde vem a imagem é tão importante quanto a própria imagem. Uma visão sobre o presente e uma ideia do futuro em que as novas tecnologias se tornam cada vez mais impenetráveis. O que vai acontecer é que essas caixas pretas nas quais as fotografias desaparecem dentro de algoritmos, ou no meu caso, satélites de observação ou dados de imagens, ficarão cada vez menos acessíveis. Será cada vez menos possível analisar o processo em si. Já a fotógrafa Ricarda Fallenbacher vai pela direção oposta e volta aos primórdios da fotografia. Para o seu projeto, ela e a irmã ficaram em uma sala sozinhas por dias. Apenas as duas e as câmeras. Parece simples, mas não, já que elas ficam trocando de funções. Quem está sendo fotografada agora? Não é apenas a questão do digital ou analógico. Na verdade, faço uma viagem no tempo pela história da fotografia com um trabalho que surgiu entre a minha irmã e eu, e que, portanto, não tinha como ser mais subjetivo ou pessoal. A nova geração de fotógrafos e fotógrafas apresenta novas perspectivas, seja sobre o passado, o presente ou o futuro.
Agora vamos conhecer o trabalho de Akinbode Akinbiyi. Tento ser o mais aberto e despreocupado possível e também tranquilo para que surja o momento certo. Eu me interesso pela realidade, pelo que vemos na superfície e, ao mesmo tempo, pelas diversas camadas que estão abaixo dela. Ele anda pelas grandes cidades do mundo. Lagos, Atenas, Berlim, Bamako. O que Akinbode Akinbiyi registra com sua câmera nunca tem um significado claro. Será que esse estúdio fotográfico é no Togo ou oferece fotos to go? Seriam apenas crianças brincando na praia? Essa menina anda de um lado para o outro, provavelmente o dia inteiro, tentando vender ovos cozidos. Aí ela os colocou no chão para participar um pouco da brincadeira. Nessa situação social específica, se os pais dela a vissem, ficariam tão bravos que poderiam até bater nela. Akinbode Akinbiyi nasceu em Oxford, cresceu em Lagos e há muitos anos mora em Berlim. Ele conhece muitas realidades e sabe que as fotos dele podem ser interpretadas de jeitos muito diferentes. Existem tantas realidades diferentes, depende de onde você vem, da sua idade, maturidade, com que olhar observa, todas essas coisas. Para mim, nenhuma realidade é verdadeira, nenhuma é mais verdadeira que outra. A praia Bar Beach, em Lagos, antes de ser bloqueada. Akinbode Akinbiyi estava sempre por lá, à beira-mar, assim como muitas outras pessoas. Os mendigos cegos guiados por 2 pessoas. A mulher que ora. Quantas histórias foram levadas pelo mar? Nigerianos estamos conscientemente ou inconscientemente atentos ouvindo um eco sobre o tráfico de escravos no passado. Exatamente dessa costa, milhões de pessoas foram levadas para o Novo Mundo como escravas. Portanto, se você prestar bem atenção, ainda há um eco disso, mesmo que muito fraco. Com o projeto Bairro Africano, o fotógrafo também está preocupado em como a história ecoa. Desde os anos 90, ele documenta o bairro Wedding, em Berlim. Por lá, muitas ruas têm o nome de ex-colônias alemãs ou de homens que foram responsáveis pelo sofrimento e morte de dezenas de milhares de africanos. Vez ou outra, ativistas alteram esses nomes. Foi cerca de 15 anos atrás. Alguém colocou um adesivo com a mesma tipologia das placas da rua e alterou o nome. Por exemplo, Witbooi Allee. Witbooi lutou contra os colonizadores alemães na época do colonialismo. Aí alguém tentou tirar o adesivo e daí surgiu essa fotografia. Por trás de uma placa de rua estão histórias não contadas de violência e resistência. Akinbode fotografa com uma câmera analógica de médio formato e sempre em preto e branco. Ele não precisa de editor de imagem, apenas tempo e, às vezes, a sorte do acaso. Retratos do cotidiano de grandes cidades da Europa e da África. Akinbode Akinbiyi capta vozes e estados de espírito e convida o observador a descobrir mais verdades por trás de cada verdade. Na fotografia, na nossa percepção da realidade, só temos fragmentos e mais fragmentos. É uma busca constante em tentar chegar o mais próximo possível da realidade. É uma aventura, um aprendizado contínuo. Isso é muito importante, mas eu nunca diria que cheguei onde queria.
Continuo o tempo todo tentando. So I keep on trying all the time. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Nos vemos na semana que vem. Até lá!